Fala galera, no ano, sou o professor Carlos Henrique de Matemática, estou aqui mais uma vez com vocês para continuarmos essa nossa jornada pelo conhecimento, né? Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar um pouco sobre os produtos notáveis, né? Principalmente o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença, né? São os produtos que nós vamos focar nessa nossa aula de hoje, tá? Existem outros produtos notáveis também, que vocês vão conhecer por aí, né? Vocês podem ver em alguns livros, tem algumas coisas diferentes, mas os principais são esses, né? E antes de começar a nossa aula, eu queria mandar um abraço aos meus alunos lá da Escola Municipal Professor Bilaci Carvalho, aos nossos colegas professores, ao nosso trio gestor e a todo mundo da parte administrativa da escola, viu? Vamos lá. Bem, produto notável, né? O primeiro produto notável que nós vamos estudar é o quadrado da soma de dois termos. Esse quadrado da soma de dois termos, ele é definido da seguinte forma, né? Por que é que nós chamamos ele de quadrado da soma de dois termos? Primeiramente, porque é uma potência, né, que é elevada ao quadrado. Aqui nós trabalhamos com dois termos diferentes e esses dois termos estão somados, né? Então, por isso que é chama quadrado da soma de dois termos. Agora, veja essa seguinte expressão, né? Nós temos aqui a expressão A mais B ao quadrado. Essa expressão, para que eu tenha, como eu sei que é uma potência, né? Eu posso escrever ela da seguinte forma, né? Eu posso escrever ela como uma multiplicação. Porque quando eu tenho 2 ao quadrado, eu sei que 2 ao quadrado é a mesma coisa de 2 vezes 2, né? Se eu tenho 3 ao quadrado, é a mesma coisa de 3 vezes 3. E aqui eu tenho A mais B ao quadrado, é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B. Então, quer dizer que essa potência, eu coloquei ela na forma de multiplicação. Aí eu vou multiplicar agora os termos. Como é que eu multiplico esses polinômios? Eu multiplico o primeiro fator daqui pelos 2 do segundo, né? E depois o primeiro daqui com os 2 do segundo também. Agora vamos lá. Começando primeiramente, ó, A vezes A. Multiplicação de polinômio, né? São a mesma letra, ó. Aqui é expoente 1, expoente 1, soma 1 mais 1 dá 2, né? Então dá A elevado a 2. Depois eu vou multiplicar A vezes B, né? A vezes B é AB. Depois vou multiplicar o que? Mais B vezes A. Os dois são positivos, né? Vai dar positivo, BA. E depois eu vou multiplicar B vezes B. B vezes B, a mesma coisa do A é B ao quadrado. Somos expoentes 1 e 1, 2. Aí nós temos aqui agora, ó, A ao quadrado mais AB mais BA mais B ao quadrado. O que é que eu posso fazer agora? Eu posso reduzir os termos que eu encontrar que forem semelhantes. Reduzir o que? Somando e subtraindo, né? Esses dois termos são semelhantes, né? Que eu tenho A e B e BA, é a mesma coisa, tá? É só porque foi trocada a ordem, mas AB é igual a BA. Então, se eu tenho AB duas vezes, né? Então, eu vou representar primeiro o A ao quadrado, o B ao quadrado, e reduzindo aqui os dois, ó, AB mais AB vai ser 2AB. Então, o que foi que aconteceu aqui? Eu descobri que A mais B ao quadrado é igual a quê? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ó, então, por definição, esse quadrado da soma de dois termos, nós temos aqui, ó, o quadrado da soma de dois termos, que é primeiro. Então, D igual a quê? Ao primeiro termo elevado ao quadrado, né? Mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado.
Então, eu tenho aqui o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, o quadrado da soma dos dois termos é o quê? É igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ó, se você estiver assistindo pelo celular, é bom você printar essa tela e guardar essa definição aqui, porque ela vai ser bem útil para você quando você estiver resolvendo as questões, tá? Temos alguns exemplos aqui agora. Por exemplo, eu tenho 3x mais 2 ao quadrado, né? Relembrando bem aqui da nossa fórmula, ó. Eu tenho o quê? O quadrado deve ser o quê? O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Só botar aqui primeiro, ó, 3x, o quadrado do primeiro termo, eu boto 3x ao quadrado. Depois eu vou fazer o que? Mais 2 vezes, né? 2 vezes o produto do primeiro, que é 3x, pelo segundo, que é 2. Então, mais o segundo termo, que é 2, ao quadrado. Vamos ver como é que fica aqui. Potenciação de monômio, né? Eu elevo 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado dá 9. Eu multiplico o expoente daqui pelo expoente daqui, né? Então, 1 vezes 2, 2, né? Então fica x elevado a 2. Mais, agora eu vou fazer esse produto. Multiplico apenas os coeficientes, ó. 2 vezes 3 são 6. 6 vezes 2 são 12. Então fica 12. Como só tem uma letra, ó, é o x. Mais 2 ao quadrado é quanto? 4. Então, professor, eu posso fazer mais alguma coisa? Eu posso somar aqui 12x mais 4, dá 16x? Não. 9x ao quadrado, não. Porque todos os termos agora não existe semelhança, né? Porque a semelhança é dada a partir da parte literal, né? Que é a parte da letra. Ó, se você observar, essa letra é x ao quadrado, né? Essa aqui é x só, né? Então, x ao quadrado é diferente de x. E aqui é só o 4, não tem nenhum x. Então, a última forma que você encontra é essa aqui. Então, fica 9x ao quadrado mais 12x mais 4. Próximo exemplo, eu tenho 4x mais 5y ao quadrado, né? Mais uma diferença, né? Ou um pouco diferente. Por quê? Porque nós temos aqui agora letra nos dois, né? Então vamos ver como é que fica. Ó. Primeiro, ó, 4x, vou elevar a 2, mais 2 vezes o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Deixa eu ajeitar esse y aqui, ficou parecendo um x, né? Pronto, agora ficou melhor. Dá para ver que é um y. Agora é só fazer resolver as potências primeiro, né? Ó, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Aí a potência, 1 vezes 2 dá 2, né? Fica x elevado a 2. Mais, multiplicando só os coeficientes, ó, 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 5 dá 40. Aí as letras são iguais, ó, são diferentes, é só repete, 40x, y, né? E no último tenho 5y ao quadrado, né? Então 5 vezes 5
porque 5 ao quadrado dá 25. E no y, aqui é 1 vezes 2 é 2. Então, o quadrado da soma de dois termos, 4x mais 5y, né? O quadrado de 4x mais 5y dá 16x ao quadrado mais 40xy mais 25y ao quadrado. Pronto. Depois desse quadrado da soma aqui, nós temos também o chamado quadrado da diferença, né? Por que é quadrado da diferença? Então, porque agora nós vamos ter sinalzinho de menos. Ó, e veja só o que é que nós temos aqui. Nós temos essa expressão, né, que é a menos b ao quadrado. Então, a menos b é a mesma coisa de a menos b ao quadrado, é a mesma coisa que a menos b vezes a menos b. Então, para eu obter o resultado disso aqui, tenho que multiplicar, né? Vou multiplicar, por exemplo, a vezes a. No sistema, expoente 1, né? 1 mais 1 são 2, então fica a elevado a 2. Agora eu vou fazer a vezes menos b, né? Agora tem um sinalzinho aqui, né? Então eu vou fazer jogo de sinal, ó. Mais e menos fica menos, a vezes b fica ab, né? Então fica a ao quadrado menos ab. Agora eu vou multiplicar por esses dois, né? Com b, ó. Menos b vezes a, ó. Menos e mais fica menos, b vezes a, ba, né? Menos ba. Que menos ba é a mesma coisa de menos ab também, né? E por último, b menos b vezes menos b, né? Então menos e menos é mais, b vezes b dá b ao quadrado, né? Então mais b ao quadrado. Agora eu posso reduzir os termos semelhantes novamente, né? Eu vou reduzir esses dois, então eu vou repetir os outros dois que já estão aqui, né? O a ao quadrado vai permanecer igual. E o b ao quadrado também, né? Então agora esses dois têm mesmo sinal, então eu vou só somar os dois, né? Então somando, ó, AB menos AB com menos AB com menos AB vai dar menos 2AB, né? Eu tenho AB duas vezes, né? Só que negativo. Então, a partir disso eu deduzi o quê? Que A menos B ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Agora veja o que foi que nós obtivemos aqui, ó. A menos B ao quadrado, que é o nosso quadrado da diferença de dois termos. Eu obtive o que, ó? O primeiro termo ao quadrado, aqui o primeiro, que é A. O primeiro termo ao quadrado do primeiro termo, menos o produto, duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, né? Duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o segundo termo, que é B, elevado a 2. Então, o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Nesse ponto aqui, eu queria enfatizar uma coisa importante, né? Quando você for trabalhar com quadrado da soma e quadrado da diferença dos dois termos, observe o seguinte, ó. A mais B eu estou colocando aqui para vocês o quadrado da soma, né? Para a gente fazer uma pequena comparação, ó. Observe. Eu até marquei isso aqui na nossa tela aqui. Ó, enfatizar mais uma vez aqui, ó, menos. Esse menos que está marcado aí, que está destacado, que todo mundo deve estar vendo, é a única diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença dos dois termos, né? O restante é tudo igual, ou seja, é o quadrado do primeiro termo, aí duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais
o segundo termo ao quadrado. Ou seja, se você observar aqui, a única diferença é esse sinalzinho bem aqui. Então, se aqui for mais, for um quadrado da soma, o primeiro sinal é mais. Se for um quadrado da diferença, o primeiro sinal é menos. O restante é tudo igual. Então você pode usar isso para lhe ajudar a entender melhor, a memorizar mesmo isso aqui, né? Para ajudar a memorizar o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Só muda isso, tá? Só o sinalzinho de menos. Agora, temos alguns exemplos aqui para a gente treinar um pouco, né? Agora veja o que eu coloquei aqui. Tem 5a menos 3 elevado a 2. Né? 5a menos 3 ao quadrado. Aí você vai lembrar, né? O quadrado da diferença dos dois termos, qual é? É o primeiro termo ao quadrado. O primeiro termo aqui, que é 5. O primeiro termo ao quadrado, 5a elevado a 2. Aí, sinalzinho de menos, duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo. O segundo termo aqui é 3. Mais o segundo termo ao quadrado, ou seja, mais o quadrado do segundo termo. Então eu tenho aqui agora 5 ao quadrado, calculando, né? 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que vai ser 25, né? A elevado a 2, né? Ó, 1 vezes 2, 2, né? Menos 2 vezes 5, ó, 2 vezes 5 são 10, 10 vezes 3 são 30, né? Multiplicando só os coeficientes. 30a, né? Que é a única letra que nós temos, mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3 são 9. Pronto. Aqui. Então nós temos, ó, 5a ao quadrado, ó, 5a menos 3 elevado a 2. Dá o quê? 25 ao quadrado menos 30a mais 9. Uma coisa interessante que eu queria colocar para você, né? Se por acaso nós tivéssemos aqui 5a mais 3 elevado a 2, né? Estão vendo aí? Eu falei para você agora há pouco que o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença, a única diferença entre os dois é o primeiro sinal, né? Que no quadrado da soma o primeiro sinal é mais, no quadrado da diferença o primeiro sinal é menos. Então, se eu tivesse esse quadrado da soma bem aqui, estão vendo que é igual, só muda o sinalzinho de menos, o resultado seria parecido com esse aqui, com a única diferença que o primeiro sinal seria mais. A diferença seria só essa, porque o primeiro sinal seria mais. Espero que todo mundo tenha entendido. Agora, próximo exemplo. 6x ao quadrado menos 2y elevado a 2. Eu coloquei esse expoente 2 no x para que a gente pudesse ver relembrar uma situação. Vamos primeiramente seguir a definição, né? Ó, 6x ao quadrado vai ser 6x ao quadrado, não, é o primeiro termo, que é 6x ao quadrado, elevado a 2. Aí depois, ó, menos 2 vezes o produto do primeiro termo, que é 6x ao quadrado, desculpe, que é 6x ao quadrado, pelo segundo termo, que é 2y, mais o segundo termo, que é 2y, ao quadrado. Resolvendo agora, ó, 6 ao quadrado é
36, né? Que é 6 vezes 6. O x elevado a 2, ó. X elevado a 2 elevado a 2, né? X ao quadrado, a ao quadrado. Então você multiplica 2 vezes 2 que dá 4. Agora vamos para o próximo produto. Multiplico só os coeficientes. Ó. 2 vezes 6 são 12, 12 vezes 2 dá 24. 24, x ao quadrado, y. Mais 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4. E y ao quadrado, ó, 1 vezes 2 é 2, fica 4y ao quadrado. E para encerrar, agora, produto da soma pela diferença de dois termos. Nós temos aqui uma expressão, que é A mais B vezes A menos B. Você pode observar que nessa expressão nós temos os mesmos termos, só que formando um produto com uma soma e uma diferença. Por isso nós chamamos produto da soma pela diferença, né? Os dois termos formam uma soma e formam uma diferença, né? Agora, se eu for multiplicar esses termos, eu tenho aqui, né? A vezes A. A vezes A, como nós já vimos, dá A elevado a 2. Aí tenho mais B, perdão, A vezes menos B, ó. Aqui é mais e menos fica menos, então A vezes B fica AB. Depois multiplicando B vezes A, os dois são positivos, vai dar positivo, né? Fica BA. E por último, ó, mais B vezes menos B, ó. Mais e menos fica menos, e B vezes B fica B elevado a 2. Agora, se eu reduzir esses termos semelhantes, só eu sei que AB é igual a BA, né? Mas só que são opostos esses números aqui. Então, mais B mais AB menos AB vai ficar 0. Então, sobrou o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos é bem simples, né? O que é que você tem que fazer? Você vai ter o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Esse aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Por exemplo, nós temos aqui o primeiro termo, 5a ao quadrado, ou 5a menos 8 vezes 5a mais 8. O que é que eu vou fazer? Eu coloco o primeiro termo, 5a elevado a 2, menos o segundo termo, que é 8 elevado a 2. Aí eu vou fazer o quê? Resolvo essa potência, 5 vezes 5 dá 25, que fica a elevado a 2, né? Menos 8 vezes 8, que dá 64, que é 8 ao quadrado. Então, produto 5a menos 8 vezes 5a mais 8 vai ser 25 ao quadrado menos 64. Segundo exemplo, nós temos, ó, 3x ao quadrado menos 4y, 3x ao quadrado mais 4y. Então, eu pego o primeiro termo, coloco ao quadrado, menos o segundo termo, e coloco ao quadrado. Botar 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Aí vamos ver o x, ó. Multiplico os expoentes, 2 vezes 2 são 4, menos 4y ao quadrado, 4 vezes 4 são 16, e o y elevado a 1 vezes 2 dá 2. Uma coisa que eu queria enfatizar para vocês também, é que no caso dos produtos notáveis, se viesse mais aqui e no segundo se viesse menos, é a mesma coisa, tá? Não faz diferença. Porque, como vocês sabem, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, se vier o positivo primeiro e depois o negativo, ou se vier o negativo primeiro e depois o positivo, é a mesma coisa, tá? Você pode seguir o mesmo procedimento.
E a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo que nós tínhamos para explanar hoje e até a próxima aula, pessoal.